Eu mudei a minha mãe. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje a conversa é sobre Eu mudei minha mãe. É o seguinte, sabe como é a mãe, né? Sabe tudo sobre nós, quer nos aconselhar, nos ajudar, sempre tem aquele casaquinho para colocar no dia do frio, perguntar se comeu, se almoçou, se jantou, se alimentou. Isso eu me refiro a muitas mães, não a todas, né? Mas a muitas mães. E se preocupa se está bem, se não está, se vai chover, se vai fazer sol, se vai conseguir se sustentar, se vai conseguir arrumar um emprego, trabalhar, quem sabe se vai conseguir se casar, se vai conseguir ter uma família, dar netos para essa mãe, né? Ou seja, é uma figura assim, amorosa, muito amorosa. Mas cada geração que vem e que vai, né, tem uma forma de amar diferente, tem uma maneira de compreender o filho de uma forma diferente. Né? E é evidente que nós, como filhos, sempre pensamos que poderia ter sido melhor, pode ser melhor, poderá ser melhor, né? E a gente, no nosso narcisismo, pensa como é que eu poderia ajudar essa minha mãe para se transformar numa pessoa mais interessante, melhor, se pudesse curtir mais a vida, se aproveitar mais, né? Como se nós fôssemos expert nesse assunto, né? Mas sempre tem um gap assim de geração, né? Normalmente uma geração anterior tem alguns amarras que a geração posterior já tentou se libertar e que a próxima vai tentar se libertar. Então, a gente sempre fica com uma sensação de que a gente tem alguma coisa para ensinar a mãe, ensinar aos pais, porque o mundo é outro, o mundo mudou, e ela, a mãe, não acompanhou essa mudança e continua com aqueles protocolos de sempre, né? E a vontade que tem é dar uma chacoalhada, acordar. Isso em muitos níveis, né? No nível sexual nem se fala. Hoje em dia a gente tem uma pluralidade de expressões afetivas, de expressões sexuais. É um momento magnífico de você poder assumir quem de fato você é ou os teus desejos, né? Não é desse lugar que a nossa mãe, a nossa avó, nossa bisavó vieram. E certamente nossos filhos também encontrarão um outro panorama. E a gente fica, mas como é que eu posso mudar essa minha mãe? Porque antes que ela morra, antes que ela vá embora e ela acabe não usufruindo dessa maravilha desses tempos atuais, com todas as dificuldades que a gente tem, mas talvez mais liberdade postural, comportamental, aquela época que não se podia se separar do casamento e que tinha que seguir, às vezes, a orientação do próprio pai, um pai castrador, um pai rígido, né? E essa mãe toda encaixada, né? E eu sempre me perguntava se minha mãe, essa história do orgasmo, essa experiência do orgasmo, a experiência do prazer, da entrega, né? Porque a gente nunca pensa que isso é da mãe, né? Isso é da mulher, e às vezes da mulher da rua. Isso é um papo velho, né? Mas é um papo tão velho que ainda está presente. A gente às vezes se traveste de modernoso e acha que topa tudo e quer experimentar tudo. Mas, na verdade, nós também temos uma caretice fundamental, nós trazemos uma caretice fundamental, um certo lado conservador. É muito bom criticar o outro, mas quando a gente chega, será que eu dou conta dessa experimentação, essa ousadia afetiva, essa ousadia sexual, né? A gente sempre vai encontrar lá fora, ou em alguma religião, ou em algum preceito moral, algum statement que diz assim, você não pode desejar isso, você não pode fantasiar aquilo. Né? E a gente olha para a figura materna, né, e fala assim, puxa, mas eu sinto tanta contenção, tanto represamento, tanto aprisionamento, eu preciso mudar essa mãe antes que ela morra, antes que ela vá embora. Né? Ou seja, como se eu fosse parir essa mãe, né? Como se eu fosse ficar grávido dela e poder parir, dar uma nova infância.
mais, mais permissiva, mais criativa, mais ousada, né? Essa pergunta que talvez nunca tenha acontecido: mãe, você sente prazer na cama? Você goza? Você tem orgasmo? Né? E você se sente atendida afetivamente? Porque muitas vezes, aquela coisa, né? A mãe que não se tornou mulher e se ancorou na, na profissão materna e fez o melhor possível, né? O melhor que deu conta, o melhor que pôde, e pagou uma conta, né? Pagou uma conta, um sacrifício desse feminino, mas também um sacrifício que muitas vezes não foi nem sentido nem consciente, porque o que de fato é ser mulher, né? Então, mulher, quer dizer, esse feminino passa por uma expressão livre dos seus desejos, dos seus afetos, das suas experimentações, de você poder estar com alguém que você goste, poder se despedir quando a situação terminou, quando a situação acabou, mas não. Como é que a gente vai separar com filhos pequenos? Agora os filhos estão grandes, mas não o suficiente. Os filhos nunca cresceram o suficiente para essa mãe se sentir, por exemplo, livre para falar assim: escuta, eu acho que eu vou tomar meu rumo porque esse casamento já era. Não, deixa os filhos aprumarem, né? Mas eles já estão com 40 anos, 45, mas ainda não tomaram tenência na vida. Isso também é um jogo de manipulação, como quem diz assim: puxa, se eles crescerem para valer, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não construí condições exatas para eu falar, agora vou dar uma oportunidade, uma chance para o meu feminino, para a minha mulher. O que é esse feminino? O que é essa mulher? Né? Mudar a mãe. Né? Eu vou mudar a minha mãe. Né? Esse desejo nosso de mudar o mundo, de mudar o outro, de mudar... Porque esse é um desejo narcisista, né? Puxa, se eu quero mudar tanta gente assim, é porque eu devo ser muito maravilhoso, eu devo ser muito incrível, eu devo ser muito fantástico, eu devo ser um modelo, uma referência, porque quantos erros eu vejo nas pessoas. É isso mesmo, né? Tem um delírio, mas também tem algo interessante, porque sabe lá o que é você olhar para sua mãe e falar assim: puxa, por que eu posso isso e ela não pôde? E por que ela não pode isso hoje? Né? E atrás, por exemplo, desde coisas como, não importa a faixa etária, mas buscar uma experiência vocacional que a realize aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, talvez não precise do mercado de trabalho, talvez não precise de um retorno financeiro, mas tão somente de uma realização plena. E essa realização plena não é monopólio de uma faixa etária, de uma idade ou de uma cultura, e sim de você perceber que tem uma estatura e tem ferramentas e tem instrumento, tem um amadurecimento. O que é uma mãe madura? O que é uma mãe que traz dentro de si uma mulher que protagonizou a sua própria vida? Difícil isso. Então, eu quero mudar a minha mãe porque ela ainda não pariu essa mulher. E às vezes dá um sentimento de culpa, né? Um sentimento de culpa nos filhos, de puxa, até que ponto eu atrapalhei. Aí vem aquele jargão, né, do tipo: eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Isso são umas bobagens maravilhosas, porque na verdade a gente é convocado a estar aqui justamente para ter essa relação tão interessante, difícil, problemática, fantástica e milagrosa, com um parindo o outro. A mãe que pare o filho que pare a mãe que pare o filho que pare a mãe, até que um dia, quem sabe, num golpe de consciência, essa mãe pare essa mulher, esse filho pare esse homem ou essa mulher também. Né? Isso não é simples, até que seja. Isso não é simples, até que seja. Mas nesse jogo friccional de tentar transformar, né? Eu mudei a minha mãe. Como é que você mudou essa tua mãe? Como é que você mudou? O que você queria mudar nela? O que você queria? Queria que ela fosse mais... que ela olhasse mais para ela, que ela fosse um pouco mais egoísta, que ela não abrisse mão dela em função dos filhos o tempo inteiro, que ela não fosse tão submissa assim aos desejos do pai, que ela pudesse ter uma vida própria, que não ficasse refém dos afazeres domésticos, e mesmo que sendo uma workaholic, que ela não usasse isso como uma fuga, e sim como um prazer, trabalha muito porque ama, né? E também porque sabe
equilibrar pratos. Aliás, isso é uma característica do feminino, né? Equilibrar pratos, né? Vários assuntos ao mesmo tempo. Parece que o masculino às vezes se enrola nessa história. Então, será que é tão difícil assim, depois de eu ter feito tanta terapia, ter buscado tanto, ter crescido tanto, chegar agora para ela e falar assim: mãe, olha só, eu tenho umas ideias para você, umas sugestões, não deixe que papai ouça, não. Ou quem sabe, deixa ele ouvir mais na frente, né? Mas tenta daqui, tenta dali, tenta daqui, e o carro não anda, porque, como se ela dissesse assim, eu estou entendendo tudo que você está falando, mas não me peça isso porque, como é difícil, eu não sei fazer. Acho que já melhorei, acho que já avancei, acho que já cresci, né? Mas não o suficiente, não me sinto plenamente eu mesma, né? Mas eu posso te mudar, porque eu tenho um caminho espiritual muito interessante, eu tenho um caminho terapêutico muito interessante, eu estou vivendo uma época muito interessante, uma época da gente poder se permitir viver algumas coisas, né? De fazer alguns enfrentamentos. Pois é, mas parece que o meu mundo não é o mundo dela. E o mundo da minha filha, do meu filho, não vai ser exatamente igual ao meu. Mas, puxa, antes que ela parta, o que eu posso fazer, né? Será que eu posso fazer algum movimento de cura? Mas quem sou eu? Eu sou portador de quê? De algum remédio milagroso que pode fazer com que a minha mãe se transforme, porque eu assim o quis, porque a minha consciência é mais ampla e maior do que a dela, né? Digamos que sim, digamos que sim. Mas tem uma outra coisa que não, digamos que eu consigo enxergar algumas coisas que as gerações passadas não conseguem mais, é o que ela dá conta, o que ela se instrumentalizou, como ela se preparou, onde é que ela se encontra, né? E intelectualmente ela pode entender muito disso, mas assim, olha, eu não consigo, eu não consigo. Mas eu quero mudar, eu vou mudar essa mãe, eu vou mudar minha mãe, entendeu? E vai, malhando em ferro frio, né? Principalmente alguns assuntos, né? Assuntos ligados a essa autonutrição, essa autoassistência, essa autoestima, esse olhar para esse feminino, para essa mulher. A coisa mais comum são mães que têm o seu feminino desidratado. A coisa mais comum são mães que têm esse feminino desidratado. Feminino que foi sugado, mas não foi sugado por fulano nem por Beltrano, não, pela própria pessoa que elegeu alguém para ser uma espécie de protagonista dessa desidratação, né? E como se a culpa fosse do pai, do marido, disso, daquilo, do próprio pai, do meu avô, vamos dizer assim. Todo mundo, na verdade, entra geração essa geração, tem uma busca de SOS muito grande, uma busca de socorro, uma busca de autoafirmação, de crescimento. Cada um tem um nível de consciência, tem um nível de cultura, um nível de educação, né? Um nível de formação familiar e tudo mais. E tem alguma abertura, tem uma certa abertura, mas essa abertura também tem limites, né? E às vezes o filho, tipo, abandona. Você sabe de uma coisa? Tudo bem, cada um é cada um, quer ser como, né? E pensa que isso é um nível de aceitação. O abandono não é exatamente um tipo de aceitação. Tampouco você querer transformar a pessoa num modelo que você acha que é o melhor. Eu acho que uma mãe bacana deveria atender esses protocolos assim, assado e cozido. Não, nem tampouco, olha, sabe de uma coisa? Não quer andar, não quer mudar, tudo bem, né? Mas aí que tem o pulo do gato, é por isso que eu estou aqui, né? Para falar o óbvio, né? Ou o quase óbvio, que o nome desse vídeo é Eu Mudei a Minha Mãe. E tudo até agora que eu estou falando é uma tentativa quase em vão de eu tirá-la do ponto A para o ponto B, ou seja, tirá-la de um lugar que eu acho que é de encruamento, de passividade, de restrição, de não autorrealização, né, que é um lugar de, sabe aquela frase, mãe é padecer no paraíso, né, padecer no paraíso.
Paraíso porque é mãe, conseguiu gerar uma vida que é uma coisa absurda, um milagre maravilhoso. E padecer porque não é porque tem que acordar de madrugada para dar de mamar, essas coisas todas, não. É porque parece que eu tenho que esquecer de mim, só isso. O fato de você parir um filho e você querer nutrir esse filho, educar esse filho, isso é o paraíso, com todas as dificuldades, com todas as loucuras que a gente conhece. O que não é o paraíso? O que é padecer? Eu acho que eu tenho que abrir mão, né? Claro, abrir mão disso ou daquilo, mas não de você. Porque se a mãe abre mão dessa mulher, da mulher que ela é, fica complicado, porque é como se fosse um peito desviado, um peito adulterado, um peito terceirizado. De quem era aquele peito que eu mamei quando criança? Da minha mãe. Mas quem era aquela mulher? O quê? Quem era a dona daquele peito que eu mamei quando era criança? A tua mãe. Sim, isso eu sei, mas quem era aquela mulher? Ela passou tão pouco tempo aqui, ela já não está mais aqui, ela já se foi. Eu posso contar alguns fatos que aconteceram, mas quem é aquela mulher? Quem foi aquela mulher? E se eu pergunto para o meu pai, talvez piore a situação. É preferível às vezes nem perguntar. Puxa, mas foi tão rápido tudo. Não deu nem tempo. Não, não deu nem tempo. Ou eu não achei que era tão interessante assim me debruçar, olhar, reconhecer, ver, perceber. Afinal de contas, eu vi de dentro dela e também de meu pai. Mas eu vim da onde? Da onde eu vim? Que ventre, que útero, que afeto, que peito, que leite, que mulher. É, hoje eu percebo que tem um encaixe. Mãe é isso assim, plá, 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 plá. Você tem que seguir essas regras, que são regras que fazem com que você fique bem. Bem na foto, bem no filme. Mas aí eu cresço, meus irmãos crescem, e depois na terapia eu olho e pergunto para mim assim, mas vem cá, qual é a minha? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha origem? Eu tive oportunidades de sondar, pelo menos, da minha linhagem sanguínea, uma parte disso tudo. Mas não. Os fatos, os acontecimentos, as demandas, as coisas que foram nos invadindo a ponto da gente não se olhar muito nos olhos. Pois é. E eu queria mudar minha mãe. Queria mudar minha mãe. Mas você sabe, ela presente ou ela já partida, eu mudei essa mãe. Como é que se muda uma mãe? Primeiro, a gente poderia dizer assim, aceitando como ela é. Né? Essa é uma bela resposta se cair na prova, aceitando como ela é. Mas me interessa por uma outra resposta, que é como é que eu mudo a minha mãe? Escuta, tudo aquilo que você acha que para ela seria importante, muito importante, você vive isso bem, integralmente, plenamente, ou é um desejo teu que você projeta nela? Se você, quando fala, quando narra, quando expressa teu desejo, que tua mãe pudesse ser um pouco mais, olhar um pouco mais para ela, ser hidratar, nutrir esse feminino dela, poder fazer escolhas muito pessoais, independente do papai, independente da família, que ela existisse enquanto singularidade, isso é fantástico. Mas eu pergunto, você é um exemplo disso na tua vida? Ou é tão somente um desejo? Ou tão somente um objetivo? Pois é. Como é que eu mudei minha mãe? Eu mudei minha mãe quando eu fui me dando a oportunidade de viver aquilo que eu achei que ela deveria viver, porque afinal de contas eu também dentro de mim eu tenho um feminino. E pasme, eu também tenho uma mãe dentro de mim. E na medida que eu tentei
olhar para fora e esculpir essa mãe, que era um outro ser, um outro indivíduo, e parecia que o cinzel não funcionava, o martelinho não funcionava direito, como as minhas expectativas desejavam, né? Eu percebi que eu tinha uma mãe e um feminino, assim, além do masculino, além de tudo mais dentro de mim. Eu falei assim, não, peraí, eu quero nutrir quem? Eu quero transformar quem? Quem que eu quero mudar? Aí eu vi que esse meu feminino nutrido, né, a mãe que existe dentro de mim nutrido, a minha singularidade, o meu desejo, a minha busca da minha vocação que me realiza de fato, as minhas relações afetivas que espelham fielmente aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, as minhas opções sexuais como sendo um desejo genuíno e a permissão que a minha imaginação possa me nutrir também, na medida que eu fui dando corpo a isso, dando voz a isso, dando vazão a isso, eu percebi que ela me olhava, ela percebia e ela se nutria, sem que eu doutrinasse, sem que eu apontasse com o dedo indicador, dizendo assim, olha, é melhor assim, é melhor assado. Eu falei assim, eu dei férias para as minhas expectativas e desejos, não disse, aceito ela como ela é, porque eu virei as costas e fui embora, mas eu olhei para mim, olhei para a mãe que mora em mim, para esse feminino que mora em mim. Eu falei, o que está faltando? Por que eu tenho um desejo tanto de ajudar essa mãe, de transformar essa mãe, de mudar essa mãe? Eu lembrei que a história do exemplo, o exemplo genuíno, orgânico, verdadeiro, sincero, profundo, honesto, experiencial, vivido, cara, é a melhor coisa que tem. E aí eu mudei minha mãe. A mãe dentro de mim, esse feminino. E o que é uma mãe dentro de um homem ou a mãe dentro de uma pessoa? É alguém que dentro de mim é capaz de me autonutrir, me autoacolher. Essa mãe, que tem majoritariamente um feminino forte, que tem dentro de si a psicologia, o leite, o útero, o amor, o afeto, até a misericórdia, até o aspecto incondicional. São muitas mães que vão do denso ao sutil, que vão do profano ao sagrado, que eu tenho, você tem, todos têm, independente do sexo. Essa mãe, eu olhei para ela e eu deixei que ela acontecesse. E ela foi acontecendo, sem que ninguém percebesse muito que é algo muito sutil, algo muito delicado, algo muito profundo. Mas ela percebeu, ela sacou. Porque sabe como é mãe, né? Mãe tem uma ligação muito forte, uma ligação de um sexto sentido, uma ligação instintual, uma ligação visceral. Eu percebi que tinha algo diferente dentro de mim. Como se eu, em alguns momentos, pudesse também ser um pouco mãe dela. E ela percebesse o que ela precisava também. E eu vi que ela começou devagarzinho a tentar se proporcionar. Mas não segundo as minhas expectativas e mais ainda, não segundo os meus tempos, os tempos que eu gostaria. E aí sim eu mudei minha mãe. Mas não aquela que me pariu, mas essa que dentro de mim me pare a cada instante, a cada segundo, a cada fração de momento. Pois é. Então, é isso que eu queria trazer hoje. Todos nós temos dentro um desejo de um mundo melhor, de uma família melhor, de filhos melhores, de pais, mães melhores, como se nós fôssemos, na verdade, melhores assim. Mas é legal ter esse desejo, não é ruim, não. É ruim quando a gente perde a noção e fica um pouco delirante, achando que a gente é o rei da cocada preta e sabe mais do que os outros sobre eles mesmos. Mas essas boas intenções são bem-vindas, mas há de cada um colocar no seu lugar, no seu tamanho. E quando percebe que a mãe que mora em você precisa ser conscientizada, contemplada, nutrida, afagada, a mãe que te pariu de fato, a mãe fora de você, ela começa a ser, de alguma forma, alimentada. E não por dogmas ou sugestões ou opiniões, né,
Isso é tão libertador, isso é tão libertador, que eu termino minha fala lembrando uma coisa, que é o seguinte: às vezes a gente tem um ancestral que teve uma vida muito desassossegada e que morreu de uma forma trágica. Há quem diga que ele não está bem. Há quem diga que onde quer que ele esteja, ele continua atormentado, mesmo porque não entendo por que ele estaria tanto em paz assim, se a vida foi um tormento, a morte foi pior ainda, mas agora ele parece um anjo. Não, não tem esse papo. Então, como nós, que temos uma cadeia sanguínea, e mais do que isso, como nós todos que temos uma cadeia energética, vibracional, anímica, energética, essa grande família chamada todos nós, quando a gente se liberta, a gente liberta muita gente, cada um a seu tempo. Quando a gente foca em alguma pessoa que a gente não tem mais acesso, porque morreu há muitos anos, mas que a gente consegue entrar naquele conteúdo, naquele nódulo, naquela experiência, e a gente consegue verter do cardíaco, né, e da consciência para esse ser, onde quer que ele esteja, alguma coisa começa a ser transformada. Reparem o milagre da atemporalidade das curas. Reparem o milagre da atemporalidade das curas. Ou seja, a pessoa não precisa estar aqui viva, nem do teu lado, pode estar viva no outro lado do hemisfério, ou já ter partido. E você saber que foi difícil aquela relação com ela, ou a relação dela com a vida, e onde quer que você esteja, vocês podem estar entendendo que eu estou falando de uma oração. Tudo bem, é isso também, é oração, oração para fulano, oração para Beltrano, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Até porque nós todos trazemos uma fileira de gente dentro da gente. Gente mais realizada, menos realizada, mais desassossegada, menos. Na medida em que a gente vai na direção da nossa autorrealização, da nossa iluminação, do nosso despertar, do nosso estado deeper, parece que uma cadeia vai se transmutando, vai se transformando. Essa história, eu mudei a minha mãe, é porque eu transformei essa mãe dentro de mim. E pasme, na prática, alguma coisa começou a acontecer com ela e na relação nossa. Porque todos nós estamos ligados. Todos nós somos uma família. Se dentro de uma família alguém padece, a família sente. Se dentro de uma família alguém se realiza, a família sente. Então, se você quer ajudar alguém, seja feliz. Plenamente feliz. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu trouxe o tema Eu Mudei a Minha Mãe. Vê se pode. Tchau, tchau.